Bacana, bacana. Eu fazia direito e eu tinha um amigo chamado Newton Navarro, porque nós éramos de um movimento da igreja chamado. O vô do Vitor. O Vitor é muito meu amigo. É, Nilton, nós adoro o Nilton. isso. E nós tínhamos um programa muito interessante na Igreja Católica que era Pastoral dos Casais de Segunda União. Na realidade, a Igreja Católica não aceitava quem era separado, segunda união. Era um negócio meio maluco, né? Quer dizer, o médico que não. Ele acha que é doente, mas não quer cuidar. Um negócio meio doido, né? Enfim. Mas, de qualquer maneira, o Papa incentivou a esse tipo de acolhimento e tal, e eu fui escolhido para ajudar nesse movimento. E justamente o Dr. Newton, vendo o jeito que eu lidava com as pessoas, sabia que eu era administrador pelo Mackenzie. Eu já vim como administrador pelo Mackenzie. Eu já tinha uma especialização pela Universidade de São Paulo. Duas eu já tinha nessa época. Daí ele falou, caraca, você é administrador? Sim. Você cuida de recursos humanos? Cuido. Cara, vem dar aula então de recursos humanos com um professor meu. Foi assim, cara. Daí eu comecei a dar aula no primeiro ano. E aí pronto, aí começa a aparecer pós na área, começa a aparecer mestrado, começa a aparecer convites para dar aula em outras universidades. Dei aula em São Carlos, Piracicaba, Campinas, São Paulo, vira uma rede muito bacana. Mas foi isso, foi um convite que o Dr. Newton me fez, porque eu acho que ele percebeu, né, assim, o tanto que eu gostava, tinha empatia pelas pessoas, principalmente pelas necessidades das pessoas. Eu acho que isso é o grande segredo da vida, assim. Você olhar a pessoa e saber o seguinte, cara, como é que dá para ajudar? Né? Seja quem for, seja um miserável, seja um pobre, seja um milionário, todo mundo, todos nós precisamos de ajuda de alguma maneira. E é bacana quando a pessoa olha para a gente e saca a ajuda que a gente precisa. Né? Então, eu acho que isso que, do grupo de jovens, acho que veio muito isso, né? De me relacionar com as pessoas e de morar num cortiço, portanto, morar com gente que quase nunca tinha o que comer o dia inteiro. Você vai se acostumando a perceber que o ser humano ele é maravilhoso dentro dessas suas limitações impostas pela vida, né? Ah, não por escolha. De vez em quando mas as escolhas também são condicionadas por infâncias complicadas, tal, né? Então você percebe lá num cortiço, quando é 6 horas tá tudo escuro, né? Tem pouca gente, mas tem um violão, tem alguém com uma pinguinha para tocar, para contar as histórias. Isso tudo te dá repertório. Eu acho que tudo isso é que culminou no convite para eu dar aula, e eu sou muito grato a ele, porque várias coisas me deixam muito felizes, assim, mas nada como dar aula, nada. Eu percebi, assim, eu não tive experiência, mas como eu falei, tantas pessoas que estão Pelo que aqui, falam, né? nem você chegou aqui, é que esse pessoal não viu, mas o carinho que o pessoal te recebendo, falando, ó, melhor, o João falou, o melhor professor que eu tive, mas isso, e aí vem nessa questão dessa paixão, né, que fica evidente, esse carinho, esse cuidado, essa empatia que, nossa, é algo que, com certeza, as pessoas ficam marcadas, né, quem teve aula com... Eu já tô sendo marcado aqui para esse podcast, já que é uma oportunidade de eu aprender um pouquinho. Mas, enfim, o próximo... Continuando, não, eu queria saber como é que foi esse período, porque você trabalhava numa empresa, um método diferente, completamente diferente da aula. Eu queria saber como é que foi. Muitos professores acabam... Não todos têm o que precisa ter para estar lá, ponto. Mas nem todos têm um extra muito grande como você tinha nesse momento. Você tinha muitas experiências. Isso, porém, a sala de aula é uma sala de aula, né? A gente vê de tudo lá, tem gente que tá afim, gente que não tá afim. Eu queria saber, mesmo pra você que já tinha muita experiência, muita bagagem, se foi difícil esse começo, como é que foi esse começo, como é que foi encontrar o seu método também, né? A sua maneira de dar aula, que eu acho que deve ter, né, uma construção disso. Como é que foi essa adaptação e o seu encontro, o seu começo com essa Bacana. vida? Bom, em todas as profissões é um negócio muito interessante, né? A coisa mais importante em todas as profissões, e não é diferente de professor, é você interessar-se sinceramente pelas pessoas. Veja o que é um médico que te trata como um doente e um médico que te vê, né? Que te trata como uma pessoa humana com uma doença. Veja o que é um médico que trata o teu filho como um filho que está com febre, está com isso, que está aquilo, está tentando diagnosticar, e um médico que trata o teu filho, né? E te trata como pai daquela pessoa que está precisando de uma ajuda. E isso é em todas as profissões. Você vai dizer, mas engenharia era muito diferente da aula. Não. Não. No fundo, se você descobrir isso na vida, essa essência de todas as profissões, você vai perceber que todas as profissões, elas são muito parecidas, muito parecidas.
Na realidade, na Grécia Antiga, vocês se lembram, o filósofo era tudo, né? O filósofo era médico, era físico, era químico. Sim, porque ele se interessava sinceramente, né, pelo conhecimento, pela construção, pela evolução da sociedade e tal. Então, é diferente conversar na Sabesp, conversar com alunos? Sim. Né? Eu tinha funcionários de 60 anos, 50 anos, de todas as... Tinha engenheiro, tinha operário, tinha administrador, tinha, enfim, advogado, tinha de tudo. Mas eu não sei se eu tive sucesso na empresa lá, né? Eu tive sucesso, eu não sei. Mas assim, eu me dei bem na empresa, me dei bem como professor, não é pelo meu conhecimento, não é pelo mestrado, não foi assim pelas pós que eu fiz, pelos MBAs, e não é também pelo que eu fiz até hoje, nada. Eu tenho convicção absoluta que eu consegui, esses anos todos ser paraninfo, consigo me dar bem pelo interesse legítimo que eu tenho pelas pessoas. Não é interesse provisório, interesse postiço, não é interesse porque eu estou ganhando para dar aula. Não, é um interesse legítimo pelas pessoas. Como ser um bom pai? Eu não sei, não tem muita receita disso não, mas eu sei que você não escapa disso. É um interesse legítimo pela felicidade do teu filho. Não escapa disso. Se você quiser ser um pai tendo um interesse legítimo pela tua felicidade, pode dar certo. Não sei se dá certo ou não, mas pode ser que dê. Mas o que é uma fórmula infalível é um marido que se preocupa sinceramente pela felicidade da esposa, uma esposa que se interessa sinceramente pela felicidade do marido, um médico que se interessa pelo seu paciente, um arquiteto que se interessa sinceramente pelas pessoas que vão morar lá, e alguém que vende tijolo, mas que se interessa sinceramente pela tua felicidade enquanto utilizar o produto que ele está te fornecendo. Então, é diferente? Pode ser, eu não senti muita diferença. Ajudou, claro, que quando eu tinha 16 anos, eu era de um grupo de teatro aqui, né? Tem um grupo de teatro da professora Vera Gomes, maravilhosa. Até tem uma amiga nossa chamada Suya Legaspi, que é artista mesmo, né? O Adolfo também trabalhou com teatro há muito tempo. E nós somos todos discípulos da dona Vera Gomes. Eu trabalhei com teatro há algum tempo, né? No teatro eu tocava violão, lia muitas peças clássicas, né? Isso também ajudou bastante, né? Essa performance no palco ajuda um pouquinho. Mas não é isso. Se você falasse um pouco depois até do seu relacionamento com artes em si, até a Fafá, a aula que ela dava pra gente era de artes, né? Eu queria depois que falar um pouquinho desse começo. Eu só queria aproveitar esse gancho, tirar uma dúvida também. Assim, eu entendo, é que você tem uma maturidade, tipo, emocional, assim, fora da curva. Vamos avaliar, porque você teve uma bagagem, imagina, toda a sua história, acho que acabou formando isso. Mas eu fico pensando assim, porque ser humano, cada um tem um jeito, é uma caixinha de surpresa, e lidar com pessoas também não é um negócio simples. E sentimento, às vezes, a gente não... vamos falar assim, é uma coisa meio instável. Às vezes, pô, tô bem, não tô bem e tal. Tanto é que eu já ouvi uma vez falando isso, eu levo comigo, que fala que amar não é um sentimento, é uma decisão. Então, eu queria entender como que... Porque às vezes tem pessoas que às vezes não... vamos supor, você tem toda essa paixão, essa dedicação, mas às vezes pode ser que aquele aluno não retribui aquilo lá, ou ele não entende, ou ele acha que aquilo lá às vezes não é real. Porque ele pode falar assim, será que tudo isso que ele tá falando... entendeu? Como lidar com situações como essa? Porque, eu vejo que é legítimo, a gente percebe isso, tá? Porque a forma como você olha, como você interage com a gente, percebe isso. Mas como lidar, às vezes que... Às vezes a gente como não tá bem, às vezes o aluno que não tem essa... Como que você lida com isso nesse caso? Então, 2 amigos estavam em Paris, eles foram comprar um jornal, numa banca de jornal. E até um jornalista aqui do Estadão faleceu já, né? E daí eles foram comprar o jornal, esse amigo dele que morava em Paris e estava recepcionando, falou bonjour, né, pro homem da banca, pegou o jornal, deu dinheiro, e o dono da banca não olhou para a cara dele, não respondeu. E aí esse amigo, esse jornalista, disse, pô, mas esse jornaleiro aí é bem... Sem educação. Não te falou bom dia? Falou, ele não fala, ele não responde meu bom dia. Falou, você fala bom dia para ele? Há 10 anos. Você fala todo dia bom dia para ele? Eu falo todo dia bom dia para ele. E ele não te responde? Nunca me respondeu. Eu falo, mas pô, o que significa isso? Né? Ele falou, eu desejo um bom dia para ele e falo bom dia para ele. Eu não vou mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de tratar as pessoas, o meu jeito de entender o relacionamento humano por conta dos outros. Né? Tem aluno, eu estava dando um trabalho sobre marketing mesmo dos desprezados. Né? Sim.
Aí uma aluna disse, professor, eu não vou fazer esse trabalho não, porque eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado no meu projeto de vida, na minha felicidade, em ser empresário e ganhar meu dinheiro. Eu não estou aqui para cuidar dos outros. Eu disse a ela, ok, não faço o trabalho, né? Não tem problema nenhum. Você quer fazer um outro trabalho ou não quer fazer nenhum trabalho? Não, eu não quero fazer nenhum trabalho. Eu falei, ok, então fica na prova fica sendo a única nota sua. Mas na sala tinha mais 74 alunos, né? Que estavam interessados em fazer o trabalho. Eu não posso mudar em relação aos 74 alunos, eu não posso mudar em relação às pessoas que vão ser beneficiadas porque são esquecidas, né, do processo de consumo, pelo processo de mercado que a gente vive, porque alguém não concorda com isso, né? Então seria muito, muito esquisito da minha parte eu dizer, putz, cara, vamos mudar esse negócio? Gente, vamos mudar o trabalho. Não, vamos, sim, lógico. né? Então, assim, certamente há alunos, eu já tive quase 10 mil alunos, certamente há milhares que não gostam das minhas aulas, provavelmente muito isso, né? Eu já fui gerente de um lugar que tinha 1000 pessoas, né? Eu briguei com muitas assim, né? Não é que briguei assim, os caras tiravam revólver, usavam droga lá dentro, enfim, você tem que se entender com essas pessoas porque elas se desentendem do compromisso que a gente assumiu quando eles foram contratados por mim, né? Então, na realidade, não se trata, no meu caso, de ser bonzinho, trata de ser justo. E justo com o quê? Essa que é a questão. Justo com a minha visão de vida, né? Justo com um projeto de felicidade que, no meu entendimento, não pode ser individual. Você pode ser milionário? Pode, desde que o seu projeto seja inclusivo, desde que para isso você não tenha que excluir as pessoas do projeto de felicidade, né? Então, tem pessoas que não gostam do que eu falo? Provavelmente. Tem pessoas que vão dizer, ele foi meu professor, eu não gostei muito. Certamente, em 10 mil, claro que tem, né? Porque tem cara que quer só ganhar dinheiro e eu digo assim, que eu quero que vocês ganhem dinheiro ganhando vidas e promovendo vidas, né? E eu acredito que é possível isso, né? Mas todo mundo acredita? Não. Não. Um empresário falou para o filho dele, fala para esse professor que se ele fosse bom mesmo, ele era empresário. Eu estava caminhando aqui na avenida, isso faz tempo já, né? Aí ele falou, sabe, meu pai mandou falar para você, Carol? Eu falei, não, o pai dele era empresário. Não, morreu já. Ele disse assim, que se você fosse bom, você não dava aula, você ia ter a sua empresa. Eu falei, ok, você vai ter que decidir entre o que eu falo e o que ele fala, né? Se ele te colocou para ter aula comigo, né? Agora a escolha é sua, não é nem minha nem do seu pai. No fim, é óbvio, a vida é sobre o outro, mas assim, não tem como falar do outro sem falar da gente, né? Tudo é o nós, até o bom dia lá do francês, era sobre o que ele desejava, sim, não bacana, essa é a chave, legal, você matou, bacana. Sobre o que eu desejo para as pessoas, né? Não o que eu espero que elas desejam para mim, sabe? Eu caminho com a minha esposa aqui, a gente fala bom dia para quase todo mundo que passa pela gente. Algumas pessoas respondem e outras não. E aí minha esposa no começo ela ficava meio assim, aborrecida. Eu falei, Fafá, tanto faz, o que eu desejo que ele tenha um bom dia, né? E a gente continua falando. Hoje ela fala com bastante, quando alguém não responde, ela dá risada. A minha namorada dá risada, ela é de São Paulo, então ela é um pouco mais não é do mundo de dar bom dia pra todo mundo, que você dá bom dia pra todo mundo de São Paulo, senão, mas eu dou bom dia. Tem uma história curiosa. Eu morei muito pouco tempo, um mês nos Estados Unidos, e acabava encontrando muito mexicano. E eu tenho uma mania de falar aoba como bom dia. Então eu falava de aoba. E era a minha maneira de desejar o meu bom dia.